Você parou para pensar como o cinema, ele dita a tendência em projetos de arquitetura e decoração? Por isso a gente trouxe a cineasta Júlia Duarte. É um prazer, Júlia, você estar aqui no Mora Sergipe. É um prazer ter vocês na nossa casa. É verdade, gente. A gente veio Bom aqui dia. na casa da Júlia para poder bater esse papo e entender como o cinema a arquitetura está inserido no cinema. Sim, total. A Pelo gente... menos no meu, que eu pretendo fazer e que eu tenho feito completamente. A gente vê muito, Júlia, que eu acho muito legal isso. A gente estava até conversando isso um pouco antes aqui, tomando um cafezinho, porque a gente está na casa dela aqui. E aí, essa questão da cenografia, né? Tem muitos filmes que a cenografia acaba sendo uma tendência para o arquiteto, uma tendência para o designer. Totalmente, assim, a gente vê ao longo dos anos como o cinema influencia comportamento, o cinema educa muitas vezes e também dita muitas tendências, né? Então, tem filmes muito antigos que marcam gerações e aí eles querem aquele tipo de casa ou, sabe, decorar aquele tipo de cenário. E, querendo ou não, a gente fala que no cinema você só vê o que a câmera mostra. E o plano de fundo tem que ser o ambiente em que ele é filmado, né? Assim, é o que marca mais. Então, as cores, o estilo, tudo. Então, realmente, eu acho que ter um cenário que condiz com a história e que ajuda a contar a história é essencial. Com certeza. Isso é muito legal que a Júlia colocou aqui, porque a gente sempre está falando como a arquitetura ela é algo amplo, como a decoração é algo grande, grandioso. Por quê? Porque quando a gente fala em arquitetura, em decoração, a gente tem a moda, a gente tem a tendência e a gente tem... Quando você parou a pensar que o cinema está totalmente envolvido com a arquitetura, quando a gente pensa no cenário, tem todo um envolvimento de uma cenografia, tem todo um estudo na realidade, né, Júlia? Com certeza, sim. Eu acho muito legal frisar que cinema é feito por uma equipe muito grande, né, geralmente. Então, imagina que cada setor está trabalhando para fazer com que o espectador sinta aquela história sem pensar em como ela foi feita ou sem ter nenhum tipo de falha. E é um trabalho muito em conjunto de captação de referência, de estudo, de direção de arte, para fazer com que aquilo seja natural, como se a gente estivesse recriando uma realidade ou realmente criando, ou... Quer dizer, no meu caso eu vou sempre mais pro natural, mas pode ser completamente fantasioso. Então, assim, é um mundo que você está criando e a arquitetura é completamente inserida, né? Inserida, porque são tantos cenários, né? Quando a gente para pensar num filme que a gente assiste, se a gente começar a partir de agora, depois desse bate-papo aqui com a Júlia, você começar a prestar atenção, você que assiste série, você que assiste filmes diariamente, você vai começar a prestar atenção quantos cenários são montados para fazer para um esse personagem filme. Ou para outro. Imagina que tem uma casa. Aquela casa tem que contar uma história, se ela tem que ter um lado mais sombrio ou se ela tem que ter um lado mais lúdico. Ou você entra num quarto, imagina que aquele personagem ele não existe na vida real. E tem uma equipe pensando no que ele colocaria na parede. Ou quando ele acorda, o que é que tem do lado na mesinha de cabeceira dele, sabe? Então tudo isso é trabalho da direção de arte, que é um dos setores que eu mais sou encantada em todo o ramo do cinema. Incrível. Agora, Júlia, diz uma coisa, tem algum filme que você se recorda agora, porque isso eu tô perguntando para ela agora aqui, igual ao vivo, tá, gente? Que você se recorde, que você tenha essa memória, que você lembre de algum cenário que você pense, nossa, aquilo me chamou a atenção, aquilo eu trouxe para minha vida, aquilo é uma referência. Tem algum filme assim que você se recorde? Então, falando em arquitetura, acho que me vem uma referência muito do imaginário comum. Todo mundo tá com aquela memória viva em várias gerações, que é a do Eduardo Mãos de Tesoura. Com certeza. E você vê aquele contraste do castelo dele ou da casa dele, Sim. Todo o ambiente que retrata o personagem do Eduardo Mãos de Tesoura, mas ao mesmo tempo você tem aquela vila em tons pastéis e tudo mais. Verdade. Fazendo todo esse contraste, eu acho que exemplifica bem. Agora você falando, até eu estava aqui raciocinando, que eu sou muito visual. E isso é verdade, porque faz um contraste lúdico
porque tem o castelo, que ele morava no Todo castelo. mundo entende a E referência. ele ia naquela vila, enfim, naquele bairro, para poder Isso. encontrar pessoas normais como nós, né? Então isso é muito legal. Tem muito tempo que eu não assisto o filme, mas eu acho que é um contraste tão grande que é um exemplo do 880, né? A gente deu o 80 aqui, mas em todos os filmes você vai conseguir ver um trabalho de direção de fotografia para fazer esse mesmo efeito, de chegar no espectador a mensagem sem precisar ser dita, né? Ser falada, como nós contrastamos, não sei o que lá. Não, ele só na imagem, só na arquitetura ele já mostra isso. Exatamente. E isso tudo, como a Júlia colocou, é muito trabalhado. Por isso que a gente está falando aqui que a cenografia, que a arquitetura, ela faz parte do cinema, ela é totalmente inserida. Então, a gente encontra tudo isso praticamente em todos os ambientes que a gente circula. Tem esses profissionais incríveis junto com a gente, não é isso, Júlia? Não, é massa. Eu tenho, assim, o privilégio gigante de ter crescido com minha mãe arquiteta. Então, eu posso dizer que isso também influencia muito. Sempre na hora de criar uma história, é muito difícil eu partir do zero. Tanto é que meus curtas, tudo mais, geralmente eles são em ambientes fechados, porque eu parto muito do local para poder criar, sabe? E isso eu sei que vem muito do background. Gente, só para você aí de casa entender o que a Júlia está dizendo, aqui é uma família de artista, mãe arquiteta, pai fotógrafo, filha cineasta. É uma família artística. Eu acho que eu tinha que bater um papo com a moça aqui, que é secretária aqui, para saber como é trabalhar com esses artistas. Eu acho que a maior próxima arte pauta... é dela. A maior arte é A dela. maior arte. Não, e assim, artistíssima, Cecé. Viu? Acho que a próxima pauta tem que ser com a Cecé, porque deve ser incrível trabalhar com mentes tão criativas, com tanta coisa que a gente tem esse lado lúdico e esse lado real. Com certeza. E você tocou assim, na culinária mesmo, comida de casa é o que torna a casa um lar, né? Aquele afeto. E nossa, acho que tem mesmo que falar com Cecé e sobre arquitetura dos pratos, hein, gente? Total. Ai, Júlia, foi incrível. Primeiro, um prazer te conhecer, adorei. Prazer é meu, Conhecer você como pessoa, você como profissional. E obrigada por estar levando conhecimento e levando para o nosso telespectador essa realidade que muitas vezes a gente não consegue ver. E é muito legal ter gente bacana para levar conteúdo importante. Obrigada por abrir o diálogo, adorei. Adoramos.